ao longo daquelas semanas que sucedeu, o Curitiba ficou um caos, né, cara? A Assim, punição, acho que foram 10 jogos, 15 foram, jogos. né, Quantos foram, Lucas? Não me lembro. foram 30 jogos, depois aí mudou o Daí código no meio do diminuiu, né? caminho, daí diminuiu e tal, o professor René Dott fez, né, uma defesa brilhante Uhum. lá, e aí caiu para 10, né? 10, isso. E, e aquilo lá, cara, foi um momento de muita reflexão dentro do Curitiba, né? Então, muita coisa mudou depois daquilo lá, e uma das áreas que mudou foi o jurídico, né? Então, por N razões lá, fizeram algumas alterações lá, e o Nadalim lembra do meu nome por conta daquela palestra, por conta da esposa que comentou, que achou interessante, não sei o que e tal, acendeu uma luz nele lá, né? E aí ele me liga, falou, cara, quer vir para cá e tal? Eu, na hora, topei, né? Porque era um novo desafio, era o que eu queria, e, enfim. E fui, entrei lá, então, em 2010, em 6 de janeiro de 2010, porque aí eu estava saindo de férias e tal, só pedi ele um tempo, né? Porque eu tinha um respeito muito grande pelo Paraná Clube, era o presidente Claro. Aurival na época, né? Então, assim, eu não fiz nenhum tipo de leilão e nada, mas eu fiz questão de, né, dar Deixar tudo essa, claro, né? A gente tem que deixar sair tudo de porta claro. aberta dos lugares, Exatamente, né? Ah, exatamente. Então, fiz ali uma rápida transição ali, e aí fui para o Curitiba, e fiquei lá todo esse tempo. Então, a carreira segue, eu vou caminhar mais rápido aqui na história, mas, então eu não, entro lá, cara, não estamos com pressa, cara. né? Conta aí. Conta aí. Aí Tá massa, tá massa. que bom. Então eu entro em 2010, em janeiro, e aí eu entro na função que eu mais sabia fazer, né? Que era contrato de jogador, toda essa relação de atleta, né? Então era o que eu sabia fazer bem, porque tinha aprendido ali no Paraná, né? E aí o meu cargo, entrei lá, era coordenador de contratos e registros, né? Porque tem o registro do contrato na federação e blá blá blá, né? E eram os contratos de atleta. Então, todo o tema que era relacionado a futebol era comigo, né? Então, fiquei assim até de 2010 até 2019, vai? Acho que é isso. É uma função diretamente relacionada com o departamento de futebol, né? Com o executivo de futebol também, né, Lucas? Porque todas as Totalmente. negociações passavam por você para É, você formalizar tudo aquilo, né? é. O que que acontece, né? Então, assim, como o tempo foi passando lá, a gente vai ganhando um pouco mais de confiança das pessoas, né? E eu sempre disse assim, que o meu papel lá era de um facilitador, né? Enquanto advogado. Os executivos de futebol são peças-chave dentro de um clube, né? São eles que negociam os contratos, são eles que têm todo, né, os contatos, né, desse ambiente do futebol, tem todo um aparato de análise e tal para poder definir uma contratação, mas em certas ocasiões as contratações são muito truncadas, né? Tem muitos interesses, tem muitas partes envolvidas, né? E aí precisa da parte jurídica para desenrolar, né? Isso tudo. E aí que eu fiz todo esse tempo, né? Até 2019 era um grande facilitador, um grande fiscal também, né? Porque o papel do advogado num clube também é o da fiscalização, né? Ainda mais Entender. dentro do contexto do futebol brasileiro, né? Que muitas vezes o pessoal contrata o jogador sabendo já que né? Hoje acontece menos do que antigamente, né? Mas nesta época que você está falando é aquela coisa, pô, o contrato o jogador sabendo que não tem como pagar ele depois, né? Exatamente, É, exatamente. aquela linha permissiva que o futebol brasileiro É, ainda orbita de alguma forma, né? e assim, e além disso, o aspecto jurídico mesmo, né, de eventuais Sim. punições por uma participação irregular, por uma operação que não é legal, né, que não é de acordo com que a FIFA, a CBF, né, então, o advogado dessa área, né, até para falar para o pessoal que está acompanhando, é muito importante essa visão geral, né, desse sistema Segurança jurídica, esportivo, né? né, exato, desse sistema, né, que tanto se fala aí da lex esportiva, que é todo ambiente de legislação que envolve o desporto, o Regulamento Internacional da FIFA, Constituição Federal, Lei Ordinária Brasileira, enfim, todo esse arcabouço legal aí que a gente tem que estar atento, são os regulamentos, né, da CBF também, e a gente tem que transformar isso tudo num contrato e traduzir aquilo que foi negociado, né? E fiz isso ao longo desse tempo.
Em 2019, o Dr. Gustavo Nadalin, que era o diretor jurídico, tem uma nova oportunidade profissional fora. Ele sai do Curitiba e aí eu, então, me torno ali o gestor da área jurídica, né? Eu começo, então, a desempenhar essa função. O Nadalin, em 2016, encabeçou um projeto muito bacana, que era o programa de compliance, que daí ele era o grande encabeçador disso tudo. Eu era o cara que estava ali junto, dando tração nas coisas, então a gente desenvolve ali um programa de compliance em Curitiba, em 2016, né? A gente aproveita aquele mote da Lava Explica Jato, o que né? que é compliance, Lucas, só para o pessoal entender. Compliance, na verdade, tá tentando traduzir lá do inglês, vem do verbo to comply, que significa estar em conformidade, né? Em conformidade com o quê? Com a lei, com os regulamentos, com as normas da empresa. É como se fosse um grande fiscal, né? O compliance. Mas não só isso também, né? Compliance é mudança de cultura, é organização, é governança, é respeitar os processos, né? Hoje, no mundo corporativo, a gente entende cada vez mais a necessidade dos processos. O Sim. futebol nunca foi acostumado com processos, entendeu? Sempre um meio muito permissivo, né, Lucas? Muito permissivo. Ah, vai contratar um jogador, mas por que você vai contratar? Qual é o motivo, né? Uhum, Da onde uhum. que veio essa contratação? Qual foi o critério? A gente vê isso em qualquer negócio, né? Você vai contratar um profissional, você tem os critérios daquela vaga, você tem, né? Você faz um processo de seleção, você tem os skills que você define, você checa se realmente aquela pessoa tem aquelas qualificações e por que que no futebol tem que ser diferente, né? Uhum. Então, o futebol, naturalmente, de algum tempo atrás, ele sempre foi muito reativo com o processo. Desde, eu acredito aí que uns 5 anos, isso está muito mais intenso e muito mais compreendido, a necessidade dos processos. E Com as hoje fica SAFs agora, muito mais, né, Lucas? muito mais, muito mais. Tudo precisa ter todas as vertentes de análise. Não significa que as análises vão ser sempre objetivas, né? Mas eu Uhum. preciso ter a parte objetiva se eu quiser ter também alguma coisa mais subjetiva, que eu fundamente que está sendo, inclusive, subjetiva a decisão. Porque o futebol também não é uma ciência exata, né? Sim. Mas o processo foi respeitado, isso é o que importa, né? Então, eu estou consciente, quando eu tenho um processo bem respeitado, eu tenho consciência da minha decisão. Se eu tomei ela por um aspecto objetivo ou não, foi um aspecto subjetivo. Então, tem uma dose e uma carga de risco. Não é proibido tomar risco, né? Claro, Não é claro. proibido. Mas eu preciso entender esse risco, que eu tô nele, né? Você tem que E entender dos prós e dos contras, né? exatamente, Que envolve aquela tomada de decisão. exatamente. E aí a gente desenvolve, então, um programa de compliance, ele vai bem por um período, depois a coisa, por falta de mão de obra, a coisa se perde um pouco, porque praticamente eu fiquei e sozinho tentando implantar compliance, então ficou muito difícil. E tudo é aprendizado na vida, né? A gente começa a aprender que tem horas que a gente também tem que dar um passo atrás, né? Tem que entender isso também, que não dava para fazer as duas coisas, compliance, ser advogado do clube, não dá para abraçar o Não dá mundo. para bater o escanteio e subir para É, cabecear, né? não Você tem dá. que delegar, tem que ter mais braços, né? Na Tinha que ter verdade, braço. a Então, verdade